Então, nessa sua fase de atuação que o acompanhou até o fim da vida, né? Dá para encontrar uma série de traços distintivos que marcam o seu comportamento e que podem ser vistos numa série de procedimentos que lhe eram próprios. Por exemplo, um dos procedimentos mais frequentes era o de saber ler nas entrelinhas. Eu vou citar um trecho aqui, não é? Com um exemplo desse, desse saber ler nas entrelinhas para descobrir o significado oculto e próprio das frases, das ideias, né, manifestadas. É, na oportunidade, Recupero era secretário-geral da UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development. UNCTAD. Né? Em alguns casos, como este, da UNCTAD, o dirigente principal, que no caso era ele, deve ter a indicação aprovada igualmente pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, tão logo a Assembleia Geral das Nações Unidas deu o seu aval, eu fui a Nova York, diz ele, começando a me inteirar do tamanho da encrenca em que me havia metido. O primeiro choque veio da audiência com a representante dos Estados Unidos junto à ONU, Madeleine Albright, que se tornaria mais tarde secretária de Estado do presidente Clinton. Em 1995, vivia-se o apogeu da fase denominada monopolar, o momento em que os norte-americanos davam as cartas nas relações internacionais e nas organizações multilaterais, sem se importar com a possibilidade remota, entre parênteses, de qualquer limitação ao poder que exerciam. Solicitei assim uma audiência para me apresentar e conhecer a representante do poder hegemônico. Na manhã do encontro, ela me deixou esperar uns poucos minutos e foi entrando e logo dizendo: Embaixador, eu quero que o senhor saiba que eu não fui consultada sobre a sua indicação. Desferindo esse golpe a queima-roupa, ela adotou um tom normal e conversamos por algum tempo. A declaração abrupta, sem rodeios, pouco diplomática para dizer o mínimo, me deixou preocupado sobre o que ela queria dizer. Não se tratava, talvez, de objeção pessoal ao meu nome, pois eu não tinha havido razão nenhuma para tanto. Inclusive levando em conta que poucos anos antes eu tinha sido embaixador do Brasil em Washington e mantinha boas relações com o governo Clinton. A impressão que me ficou confirmava os rumores de que os Estados Unidos teriam preferido não preencher o cargo vago de secretária-geral da UNCTAD, como passo inicial para sua eventual supressão. Está aqui um exemplo da leitura nas entrelinhas. Né? Outro traço marcante do comportamento de Recupero é saber valer-se de analogias com fatos do passado. Isso provém da sua atenção para com a história. Né? A história é importante, o passado é importante. Eu vou ler um outro trecho que serve de exemplo para tanto. Como exemplos do passado são importantes, aplicados ao presente para entender o presente. Né? Por exemplo,
Aqui se trata do Concílio Vaticano II, as vicissitudes pelas quais passaria, a tentativa de realizar nossa utopia, a utopia da UNCTAD, não é? Na prática, lembra um pouco uma reflexão do então presidente da França, General de Gaulle, sobre o Concílio Vaticano II, inaugurado alguns anos antes. Comentando a ambição do concílio no sentido do adjornamento da Igreja, isto é, de sua atualização em relação ao mundo moderno, de Gaulle a comparava à ruptura, pouco antes de uma barragem na França. A investigação do desastre na França não havia encontrado nenhuma fissura, nenhum defeito na barragem. Simplesmente, o que havia ocorrido tinha sido um violento movimento de placas geológicas que sacudira com força o solo abaixo da represa. Observou de Gaulle. 2 pontos. O problema do concílio foi que, no momento em que a Igreja tentava se adaptar ao mundo, o mundo tinha entrado em convulsão, balançando o solo debaixo dos bispos. Fecha citação do de Gaulle. A imagem se aplica a tudo o que estamos escrevendo agora, com o agravante de que a convulsão, longe de ceder à estabilização, prossegue até hoje cada vez mais imprevisível. Acreditou-se por um momento ser possível aos diferentes países se sentarem em torno de uma mesa para negociar as regras que reformariam as relações financeiras e comerciais de maneira mais justa e equilibrada. Parte do projeto seria propor códigos de conduta para atores privados como as corporações multinacionais. O conceito embutia forte componente utópico, reflexo do espírito da época, talvez eco distante do iluminismo. Tratava-se nada mais nada menos de sugerir uma redistribuição profunda do poder e da riqueza no mundo, por meio de processo racional formalizado em acordos diplomáticos. A ação de fortes personalidades como Nehru na Índia, Nasser no Egito, Sukarno na Indonésia, Tito na Iugoslávia havia criado a ilusão de um terceiro mundo capaz de servir de mediador político entre o primeiro mundo das nações capitalistas ocidentais e o segundo mundo dos socialistas e da União Soviética e seus satélites. Por breves momentos, chegou-se a crer que a configuração de forças se inclinava a favor dos subdesenvolvidos, em consequência dos 2 sucessivos choques de petróleo, a derrota americana no Vietnã, seguida da renúncia de Nixon e do relativo desengajamento dos Estados Unidos de muitas zonas de conflito devido à pressão do Congresso. Estava montado o cenário para alimentar o devaneio da negociação de nova ordem econômica internacional, que absorveria os esforços inúteis de inúmeras diplomacias e conduziria a UNCTAD a um impasse que durava quase 2 décadas quando eu cheguei à organização. A fim de romper o nexo dessa desigualdade, era preciso industrializar os países periféricos, substituindo a importação de produtos simples capazes de ser produzidos localmente. Reproduzia-se assim o caminho percorrido no passado por todas as nações ricas e já então seguido pelo Brasil e outros desde a crise dos anos 30 e a Segunda Guerra Mundial. A preocupação com as mazelas que afligiam e que afligem a política brasileira em particular então essa preocupação é uma constante no livro. Na época em que Euri Cooper era ministro da Fazenda no governo Itamar, em que teve parte ativa na implantação do real, fora a gafe secundária de qual
ele foi autor e vítima, não é, da questão de ser captada uma frase na qual ele dizia que o que era vantajoso seria informado e o que não era vantajoso seria escondido, né? Essa gafe que todos nós cometemos. Fora isso, então, a sua atuação foi determinante para o sucesso do Plano Real. Isso é desenvolvido no livro de uma forma extremamente clara, não é? E ao mesmo tempo, é indicado como leitura fundamental um livro de Maria Clara R.M. do Prado chamado A Real História do Real, que tornou simples os mais intricados problemas financeiros e cambiais do plano. Então, uma das leituras que Rubens Recupero recomenda. Eu vou ler agora a vocês, então, um trecho da rotina diária da época do Real. A rotina diária se estendia de manhã até tarde e até à noite, num, num desfile exaustivo de governadores, ministros, prefeitos, empresários, quase todos com pedidos e recursos impossíveis de satisfazer ou propostas inexequíveis. Eu tive de aprender a dizer não de infinitas maneiras. Por sorte, quase não houve ocasiões em que tentaram de me envolver em esquemas ilegais suspeitos. Numa dessas vezes, eu recebi a visita de um deputado influente do Centrão, denominação existente ou menos usual na época. Ele era representante da região do interior do estado de São Paulo e queria, ou melhor, exigia com arrogância que eu nomeasse um apaniguado seu para o cargo de diretor da alfândega do aeroporto de Guarulhos, a mina de ouro das aduanas, por onde se tentava passar todo tipo de muamba grossa. Eu respondi: sou funcionário público de carreira, deputado. Estou aqui apenas provisoriamente na qualidade de funcionário. O critério de nomeação que adotamos é de escolher apenas funcionários de carreira indicados pelo competente chefe do setor. Se quiser, eu posso chamar aqui o secretário da Receita Federal, responsável pela alfândega. Eu telefonei na mesma hora ao presidente Tamar e narrei o ocorrido. Ele me tranquilizou. Não se preocupe. Na época, eu era ministro da Fazenda. Não se preocupe, ministro. Indicado pelo próprio Itamar. Eu conheço bem o personagem, ele joga verde para colher maduro, deixe por minha conta. Eu nunca mais ouvi falar no assunto e conto essa história, primeiro para indicar uma das qualidades de Itamar, que não se deixava intimidar ou chantagear. A outra razão que me fez lembrar o sucedido tem a ver com o que aconteceu mais tarde, na fase de escândalos de corrupção, que culminaria na Lava Jato. Passados uns anos do incidente da alfândega de Guarulhos, eu li nos jornais que o deputado interessado na mais polpuda das aduanas do país havia sido condenado no mensalão. Na época, da mesma forma que depois, nas investigações da Lava Jato, debateu-se até onde ia a responsabilidade de autoridades que nomearam diretores da Petrobras indicados por partidos e implicados em seguida nas negociações em prejuízo da empresa. A semelhança da situação com o que se passou comigo dá realce também a diferença de desfecho. É possível ceder à cobiça partidária por cargos desse tipo sem suspeitar das intenções? O deputado que tentou o golpe da alfândega não me disse, evidentemente, que tencionava utilizar o cargo para violar o Código Penal. Mesmo assim, com a sua ficha corrida, alguém acreditaria que ele quisesse patrioticamente aprimorar os serviços alfandegários? No país em que o antigo presidente da Câmara dos Deputados, modelo de venalidade cabocla, sonhava com a diretoria da Petrobras, que fura poço, é admissível não desconfiar do que está por trás de pressões por diretorias bilionárias?
Na raiz de tudo, diz Recupero, eu vou citar de novo, se encontrava um sistema político, executivo, legislativo e judiciário cada vez mais disfuncional. A resposta adequada às manifestações teria sido empreender a sempre adiada reforma do sistema político para torná-lo mais responsável. Não se tendo lidado com essa causa do problema, as eleições de 2014 não foram capazes de evitar que a deteriorização se transformasse em catástrofe econômica e política. Logo após a eleição, o Brasil viveu, em 2015 e 2016, a pior recessão de sua história econômica, ao lado de súbito aumento do desemprego, sem o que dificilmente teria ocorrido o impeachment da Dilma em 2016. Se a revolta das pessoas contra um sistema incapaz de fornecer serviços básicos à população tivesse sido canalizada para um conjunto eficaz de reformas, eu duvido muito que houvesse existido clima favorável à Operação Lava Jato, que principia em março de 2014 e depois de 80 operações espetaculares será liquidada em fevereiro de 2021 com a dissolução oficial da Força Tarefa Especial no Paraná. Com duração de intermináveis 7 anos, 3 vezes a mais que o seu modelo italiano, a Operação Manipulita, a Lava Jato acabou se convertendo num processo implacável de desmoralização e descrédito da política e dos políticos, das instituições privadas e públicas. Destruiu, sobretudo, o fator do qual depende a democracia. 2 pontos. A confiança dos cidadãos. Hoje, em 21 de julho deste ano, né, numa entrevista à Folha de São Paulo, diz Recupero que ele continua apreensivo quanto à política brasileira, citando: há um custo moral grande, com uma dose enorme de corrupção, de ineficiência, de nomeações de pessoas inadequadas, e há um custo financeiro que inviabiliza a retomada de crescimento. Ainda não há política econômica racional. As pessoas ficam se perguntando se o Haddad vai conseguir fazer o que não fizemos desde o Plano Real. 2 pontos. A responsabilidade fiscal. Ao Brasil falta crescer. Ao Brasil falta o crescimento, porque não há investimento. E não pode haver progresso se o país é irresponsável com o orçamento. E não pode haver investimento. O pessoal de fora vai investir num país em que a Petrobras teve 9 presidentes em poucos anos. Recupero atualiza a problemática que o acompanhou durante as suas atribuições e termina o livro, não é? Termina o livro com um augúrio, não é? Um augúrio e uma lembrança otimista do Defineto, que dizia: bom, apesar de tudo, no começo do século passado estávamos com 90% de analfabetismo e conseguimos superar, não é? Apesar de todas as falhas que nos assolam, nós conseguiremos algum progresso também, não é? Mas nessas horas sombrias dessas considerações, volta com força a tentação de pôr a culpa em nossa herança cultural e histórica. É certo, diz agora Recupero, citando, é certo que a superação do que o passado legou ao presente em injustiça e desigualdade condiciona o avanço rumo ao país ideal, né? A gente ri amargamente com a frase do Milor que diz: o Brasil tem um enorme passado pela frente.
No entanto, as duas fases podem ser igualmente lidas em sentido oposto. O passado não é apenas danação e fatalidade. O passado pode ser outra coisa, pode ser visto também sob outro prisma, nosso passado. Machado de Assis é o passado que não passou, que nos guia e inspira até hoje no anseio de querer ter uma literatura e uma cultura original. Da mesma forma, nunca haverão de passar Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Castro Alves, Drummond, Bandeira, Mário de Andrade, Villa-Lobos, Tom Jobim, Vinícius, Rui Barbosa, Gilberto Freire e Sérgio Buarque, nossos poetas, músicos, artistas populares e anônimos, tantos nomes e tanta coisa a mais. Em outras palavras, o passado se confunde com a cultura na qual existimos, que nos dá a identidade de brasileiros e dentro da qual movemos. Oxalá tivesse o Brasil mais desse tipo de passado pela frente. É com esse augúrio que Rubens Recupero, professor e hoje diretor da FAAP, nos deixa nesse livro atualizado, no espírito de nossa época e extremamente relevante na escrita e como leitura.